Deus tem para nós. E aí eu vou ler para você aqui agora. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido, mas as coisas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus os revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos, não por palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Eu vou ler mais uma vez essa primeira parte. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, porque quem conheceu a mente do Senhor, verso 16, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Só o verso 9, mais uma vez. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus se preparou para os que amam. Deixa eu lhe explicar uma coisa aqui. Deus tem coisas grandes para revelar a você. Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Jesus, ele é o principal. A nossa intimidade com Deus precisa estar muito afiada. Porque nós tomamos decisões todos os dias. E só em não tomar a decisão já é uma decisão. Temos que fazer escolhas, seja no nosso nível de relacionamentos, seja em finanças, seja em todas as áreas, todos os dias nós temos que fazer escolhas e decisões. E às vezes estamos fazendo essas decisões por nós mesmos, sem saber aquilo que Deus quer. E eu quero te dizer, amado, que Deus, Ele quer muito dirigir os seus passos. Deus quer que você seja um homem dirigido pelo Espírito Santo, uma mulher dirigida pelo Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz: aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Você sabe que esses dias essa palavra vem queimando tanto no meu coração, eu começo a entender que às vezes a gente se distrai tão facilmente, a gente se pega frustrado, revoltado, ou perdendo a paz com muitas coisas, e isso só vai revelando que o nosso relacionamento vertical, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, ele não está do jeito que estava. Sabe, querido, a gente faz muito propósito na igreja, seja de jejum, oração, propósito de finanças, mas não há propósito para a oração, não há propósito para eu vou orar tanto tempo. Não, nós temos que nos encontrar com Jesus todos os dias. Isso é sobrevivência. Só vamos conseguir viver em vitória, só vamos conseguir entender completamente o que está acontecendo na nossa vida, se a gente entender que o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser o mais importante. Esses dias a gente estava... Outra coisa que Deus me confrontou e eu falei: nossa Deus, eu estou muito desligado contigo, eu não estou ligado. Sabe que esses dias da obra, o pessoal aqui mexendo nessa parte, limpando, vindo fazer orçamento de luminária, de ar-condicionado, tudo isso, a gente sabe que o país vive um momento difícil, então toda hora via alguém entregar um cartão para pedir emprego, ou saber se precisa prestar serviço, ou entregar currículo. Sei lá, olha, por baixo aí umas 10, 15 pessoas, nessa faixa, mais ou menos. E aí, até uma vez eu estava lá em cima, no outro andar, e aí o irmão falou assim: ô pastor, vem aqui. Eu falei: o que foi? Porque tem um irmão aqui querendo saber o dono da obra. Aí eu comecei a rir, e eu falei: irmão, pede para ele dobrar o joelho aí lá no meio do prédio, e falar que o dono da obra está lá, porque com certeza não sou eu.
E você sabe o que eu me peguei confrontado por Deus? Eu lembrei daquela passagem de Pedro, Tiago subindo para o templo na hora nona da oração. E tinha um paralítico na porta do templo. E o cara vivia pedindo esmola. E de repente ele chega, aqueles homens passam por eles. E o que eles dizem? Olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Quando eu lembrei desse texto, eu lembrei dessa galera vindo aqui pedindo currículo, pedindo as coisas. E sabe o que Deus falou comigo? Cara, toda vez que um cara entrou aqui pedindo emprego ou querendo prestar serviço, você nenhuma oração fez por esses caras. Você podia ter orado por eles. Você podia chamar, cara, eu não tenho emprego para você. E daqui não tem nada, só se você for dar de oferta, que você vai fazer. Que não tem grana. Mas uma coisa eu quero fazer por você, eu quero orar por você. Eu falei, Deus, como que às vezes eu sou desligado para as oportunidades que o Senhor nos dá de abençoar vidas, de ser usado. Querido, você pode estar passando por uma situação agora que você julga perdida, ou que você julga que essa situação nunca vai mudar, ou você julga que essa pessoa nunca vai mudar, ou que isso aí não vai render mais na sua vida. Mas se você não está olhando isso pelos olhos de Jesus, pelo aquilo que Deus falou com você, você pode estar sendo precipitado no seu julgamento. Você pode estar totalmente equivocado. Você já pensou que você pode estar passando um momento de frustração na sua vida e Deus tem a resposta certa para você? A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Já parou para pensar que essa questão de, nossa, eu preciso me relacionar mais com Deus, ela pode estar fazendo toda a diferença nas suas decisões? E você pode estar totalmente errado, achando, fulano, um casamento, um filho, sendo que Deus tem a resposta certa para você. Sendo que Deus, Ele quer falar com você profundamente. Eu estava falando de manhã que Moisés, quando recebeu o chamado para ir falar com o faraó, o homem mais poderoso da terra, você já conhece essa passagem, Deus disse assim, Moisés, ele fala para ele que ele vai liberar meu povo. Aí começa toda aquela luta, as pragas, tudo isso. Mas quando a gente lê essa história, a gente aprende uma coisa, que o coração do faraó abria e fechava. Quando Deus quis, assim foi. Quando Deus quis, o faraó teve que liberar o povo. Então, o que eu aprendo com isso? Que Deus abria e fechava o coração daquele homem. Está tudo nas mãos de Deus. Nós temos que tomar cuidado, querido, com prédio, com culto, porque isso é bom. Mas isso, se a gente não perceber, isso vai nos deixando religiosos. Como eu, que não consegui entender que era para eu orar para o cara que estava entrando aqui para receber uma oração. Ele não pedia isso, mas é isso que ele precisava. Eu queria o recurso para alugar um lugar que Deus nem me queria lá. Então ainda bem que eu não tinha o recurso. Porque o recurso não é o mais importante. O mais importante é o que Deus tem para a minha vida. Porque se Ele tem algo para mim, Ele vai me dar o recurso para eu estar lá também. E sabe o que eu aprendi com essa história de Moisés? Que Deus, Ele tem poder, querido, não é só tocar nos corações de quem está no culto. Talvez a maior luta que Ele tem é de tocar o coração de alguém que já vem muito culto, que já viu muita coisa. Moisés, ele perdeu uma grande bênção, porque Deus falou algo com ele achou que era de um jeito, ele acabou fazendo de outro. Mas Deus tocou o coração do faraó, não importa se ele adorava outros deuses, e ele teve que liberar. Quando a gente entender esse princípio, que Deus, ele toca o coração de quem Ele quiser, que Deus transforma o coração de quem quiser, Ele pode mudar sim alguém que é muito orgulhoso, alguém que é muito fechado. Ele pode abrir os olhos sim. Ele pode mudar corações sim. A gente vai levar a sério intercessão. Quando a gente entender que Jesus, ele não está preso nessas paredes, não. Que Ele age na vida de quem Ele quiser, a gente vai levar a sério interceder pelo coração de alguém. Querido, eu tenho percebido que às vezes os meus olhos estão fechados para as coisas espirituais. Às vezes a gente está pedindo oração para alguém e dizendo, pastor, esse cara está com o coração fechado. Pode ser, ou nós estamos com os olhos fechados. Lembra que eu falei com você? Alguém entrou aqui para pedir emprego, mas o Espírito Santo falou comigo assim, ele acha que precisava do emprego, que ele precisava de uma oração. Às vezes você está convivendo com alguém que já está com o coração aberto e faz tempo para o agir de Deus, mas são os nossos olhos que estão fechados para isso.
Somos nós que achamos que Deus ele tem que agir daquela forma, e ele pode agir de várias formas. Deixa eu lhe falar uma coisa, querido. Quando o relacionamento vertical, o relacionamento pessoal com Jesus, ele não está alinhado, todos os relacionamentos horizontais vão ser frustrados. Eu estava frustrado em algo, por quê? Porque eu não estava ouvindo o céu. Talvez a gente está frustrado em alguma coisa nesse nível, de trabalho, de relacionamento. Você sabe por quê? Porque a gente não leva a sério relacionamento com Deus. Tem uma palavra de João 16, 12. Vamos ler lá? Só para entender melhor isso. Grava esse versículo, querido. Que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandes para você, amado. Só que você precisa questionar como está o meu relacionamento com Deus. Ouça o céu. A resposta certa vem de Deus. Ouça o céu. Comece a levar a sério você se trancar e falar com Deus. Esse é o mais importante, querido. João 16. João 16, 12. Aqui, só para você entender o contexto, Jesus está dizendo, vou embora, e eu tenho que ir embora. Ele vai começar a falar do Espírito Santo. Então você imagina aqueles homens andando com Jesus 3 anos, toda hora vinha um problema, Jesus resolvia, curas, milagres, sermões maravilhosos, Jesus dizendo para ele, vocês vão instituir a igreja, tal, tudo aquilo, e aí Jesus começa a explicar sobre um pouco sobre o Espírito Santo. Eu queria que nossos olhos fossem abertos para a pessoa do Espírito Santo, para você entender que o Espírito Santo não é uma onda maneira que a gente está aqui no culto, começa a cantar um louvor e a gente faz assim, nossa, foi legal hoje o culto. O Espírito Santo é uma pessoa que quer se relacionar com você. E aí tem tantas vantagens nisso, olha que coisa interessante. 12, Jesus falando, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Olha que interessante, eu vou continuar lendo, mas só olha como esse versículo tem tanta revelação. Jesus está dizendo para os discípulos assim, tem muito ainda para vocês, que o olho não viu, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Jesus diz assim, olha, eu tenho muito para dizer para vocês, mas agora não dá para falar tudo. Agora vocês nem vão suportar tudo. Querido, naquele momento eu não estava entendendo porque que Deus não queria a gente lá, porque eu não estava vendo aqui. Mas o Espírito Santo é uma pessoa que conhece o futuro. Você sabe por que quando a gente começa a se relacionar com Jesus, mesmo a gente não tendo o que a gente precisa na mão na hora, a gente começa a ter paz? Porque o Espírito Santo, ele coloca algo no nosso coração. Isso já tem o momento certo. Isso vai mudar, isso vai acontecer. Então, você imagina, a gente está se alegrando aqui, sem a grana para fazer. Não sabemos de onde vem, mas virá. Porque a gente sabe que está no centro da vontade de Deus. E o nosso relacionamento com Deus, ele confirma que Deus vai nos dar condições. Você quer paz? Você quer ter paz? Deixa eu lhe falar uma coisa. Não é o seu relacionamento que vai te dar paz. Não é se você mudar seu filho de escola que vai te dar paz. Não é se você arrumar um namorado que você vai ter paz. Você quer ter paz? Não é que você vai pagar suas dívidas, você vai ter paz. Aí que a gente se engana. Jesus, quando ressuscitou, já vou continuar aqui. Tem uma passagem em Lucas 24 que fala que os discípulos no caminho de Emaús estavam se afastando de Jerusalém. Jerusalém é lugar de paz. Porque Jesus dizia assim, vou morrer, no terceiro dia vou ressuscitar. Eles já sabiam disso. Só que eles viram Jesus morrendo. Eles viram aquele calvário, aquele sofrimento todo. E eles começaram a se afastar. Só que o mais bonito é que Jesus, quando ressuscitou, os encontrou. E chegou perto deles, vocês estão indo para onde? A gente está indo embora. Mas o que houve? E eles não reconheceram Jesus. Eles não sabiam que era Jesus. E aí até dá uma bronca em Jesus e fala assim, você não sabe o que aconteceu aí esses dias em Jerusalém?
Jesus, eu sei, claro que eu sei, bem sei. Aí Jesus vai se afastando, e eles falam assim, fica com a gente. Resumindo, Jesus parte o pão e eles comem, e os olhos deles são abertos. E eles voltam para Jerusalém, lugar de paz. Sabe o que Jesus quer fazer hoje com você? Quer te levar de novo para um lugar de paz. Isso a gente só consegue com Jesus. Não adianta. Nada vai suprir, pode fazer, isso tudo é momentâneo. A gente pode tentar preencher isso com várias coisas. A gente pode teimar, não, que eu quero mudar de casa. A gente está brigando aqui, pastor, porque eu não aguento mais morar nessa casa. E de vez você ir para Jesus. Jesus, fala comigo, é isso mesmo. Será que o nosso tempo acabou mesmo? Será que aí, de vez a gente buscar a Deus, a gente deixa a ansiedade tomar? Por quê? Eles olharam para as circunstâncias e foram se afastando da paz. Porque eles viram Jesus morrer, mas tinha uma promessa que ele ia ressuscitar. Deixa eu lhe falar, querido. Se a gente for tomar decisões ou for fazer alguma coisa devido às circunstâncias, a gente não vai fazer nada. E se fizer alguma coisa, vai fazer tudo errado. Com medo, com ansiedade, tomar decisões. Sendo que a Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. A gente não se move pelas circunstâncias. A Bíblia diz que o justo não temerá os maus rumores. Diz também que aquele que olha para o vento nunca semeará. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos olhando para as circunstâncias para ver o que vamos fazer, ou porque não estamos fazendo por isso. A gente não deve andar assim. Nós temos que andar pela voz de Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que rejeitar ou fechar os olhos para que nós vivemos em um mundo que tem problemas, que tem dificuldades, mas nós temos um Deus que está vivo e fala. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus quer falar com você mais e mais. Olha o que Ele está dizendo. Eu não posso falar agora, mas tem muita coisa para falar. Amém? Eu me desculpe ser repetitivo nessa parte. Você pode estar julgando uma situação totalmente errada. Você pode estar. Sabe por quê? Você está julgando segundo o seu entendimento. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz assim: confia no Senhor de todo o coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Sabe o que Jesus quer fazer comigo e com você esses dias? Tirar essa bengala e começar a depender dele de uma vez por todas. Você quer paz? Volta para Jerusalém. Volta para o seu lugar de paz. Não vai encontrar em outras coisas. Não adianta. Se ficarmos olhando para os problemas, nós vamos ficar frustrados. Talvez hoje, pela crise. Quantas lutas? Quantos aqui já passaram essa experiência? Só fazer uma pesquisa. Quantas lutas que eu já passei, e que naquele momento eu queria me livrar daquilo. Eu achei que nunca ia passar. E hoje eu dou risada. E eu falo assim, nossa, como eu aprendi com essa situação. Quantos já passaram isso? Deixa eu lhe falar uma coisa. Jesus não vai te livrar dos processos. Não adianta, não vai dar um salto. Hoje você está aqui, tem um milagre. Já viu aquele milagre que aparece um dinheiro na conta? Pastor, fui abençoado. O que foi, minha irmã? Eu fui lá na conta e apareceu um monte de dinheiro na conta. Aleluia! Que Deus sem vergonha esse seu, hein? Que estranho isso, hein? Que coisa estranha. A próxima vez pede Jesus para te dar o número da cena, fica mais bonito, poxa. Querido, o evangelho não é mágica. O evangelho é vida com Deus. Sabe qual é o nosso erro? A gente acha que o propósito de Deus é a gente vir para uma igreja. Nossa, pastor, também é para eu ir embora? Deixa eu completar. Deixa eu lhe falar uma coisa, querido. E eu vou continuar lendo aqui para a gente ir para o final. A igreja é o plano B para ativar o A. O plano A é relacionamento. Lembra lá de Gênesis? Deus criou o homem, o Adão e a Eva, e todos os dias vinha o pai e caminhava. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Relacionamento com seus filhos. Esse é o plano. Só que aí o homem acabou se afastando desse plano, se relacionar com o pai. E aí Jesus vem e libera o Wi-Fi para a igreja. E a igreja agora, Jesus restaurou para a gente entender que o nosso propósito aqui não é ficar sentadinho dizendo, nossa, eu sou crente agora, tem uma carteirinha, eu sou membro da IAFAD, tá vendo? Tem um desconto no McDonald's. Jesus não morreu por isso, irmão. Isso é muito pouco. Ele sofreu demais. Nós estamos aqui
para levar as pessoas a um relacionamento com Jesus. Esse é o alvo da igreja. Amém? E aí, vamos continuar lendo aqui, Jesus falando do Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha o que Jesus está dizendo, a obra do Espírito Santo. Olha o que ele fala, a obra do Espírito Santo é essa. Quando eu for, os discípulos, fica aqui com a gente, eu entendo isso também. Eu acho que eu ia amarrar Jesus. Eu ia dizer, Jesus, você está amarrado, em nome de Jesus. Você não vai embora, você vai ficar aqui comigo. Você imagina, eu quero que você vá embora. Jesus falou, não, você vai, eu vou morrer, não, você não vai morrer nada, você vai ficar comigo. Não, eu com certeza não vai fazer isso. Mas Jesus, ele diria para mim, como está dizendo para os discípulos, Ângelo, eu tenho que ir. Porque quando eu for, virá o Espírito da verdade. E ele vai guiar vocês. Não vai falar de si mesmo, mas vai falar o que o Pai fala. E ele vai anunciar a vocês o que há de vir. Quando a gente começa a levar a sério o nosso relacionamento com o Espírito de Deus, a gente não vai ficar mais ansioso, preocupado, perdendo a paz com qualquer coisa. Porque o Espírito Santo nos revela o que vai acontecer. Fala sério, eu talvez seja o único que às vezes fico pensando, e amanhã como vai ser? Ou talvez não seja, você também pensa. Alguns aqui têm filhos, têm alguns compromissos, e Jesus está falando com a gente hoje. Ele já foi, e o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Você tem o Espírito do Senhor. E ele está dizendo, esse Espírito quer se relacionar com você, porque ele vai falar com você o que há de vir. Sabe o que eu creio? Que esse texto fala de eternidade, fala do futuro da igreja, mas eu creio fielmente que isso também fala de aplicações diárias, dia a dia. Eu creio fielmente que o Espírito Santo quer falar com você até amanhã. Quer falar hoje, você vai dormir, o Espírito Santo já fala alguma coisa com você. Eu creio fielmente que o Espírito Santo, ele pode, você está ligando o carro de manhã e todo dia você faz o mesmo trajeto. Todo dia você pega as mesmas ruas e por algum motivo você está se relacionando com Deus e o Espírito de Deus te dá uma impressão que você tem que ir por outra rua. Naquele dia ele está te livrando. Sabe, querido? A mudança, ela é de dentro para fora. Deixa eu lhe falar uma coisa, isso é muito importante. Nós aqui como IAFAD estamos passando uma mudança. E essa aqui é a menor de todas. Na verdade, isso aqui só está acontecendo porque algo mudou aqui. Você quer ver mudança aqui? Se Jesus nos trouxe para esse prédio, nós pagávamos 5 e alguma coisa lá. 4, lembra? Alguém, Felipe falou de manhã, eu esqueci. Agora, até o aluguel lá eu esqueci, nem quero lembrar mais. E aqui nós pagamos 6.500. Ninguém acredita. Já pagaram 20 mil reais de aluguel aqui, 10 mil. E tinha um restaurante aqui do centro da cidade grande, já tinha oferecido 8 mil. E por algum motivo, porque o que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que amam. Por algum motivo, o cidadão que é dono disso aqui, muito rico, disse, nós vamos alugar para a igreja. E aí, amado? Se Deus fez isso aqui por nós, o que Deus não pode fazer isso no teu casamento? Filhos. Mas deixa eu te falar uma coisa, a mudança não vai começar na sua esposa. A mudança não começa no seu trabalho. A mudança não vai ser na sua rua. A Bíblia diz, do teu interior fluirão rios de água viva. A mudança começa de dentro para fora. E aí, vou ler mais uma vez o verso 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando você começa a se relacionar com Jesus, quando você começa a tirar tempo de oração, quando você começa a olhar para Jesus não como um Deus que está longe,
e amém, eu passo na frente da igreja, eu faço um sinal, não. Quando a gente para de deixar Jesus aqui no domingo e fala, Deus, me dá uma semana de vitória, e domingo que vem a gente vai lembrar dele, quando a gente começa a entender que o Espírito Santo está presente em tudo na nossa vida, ele começa a anunciar, começa uma mudança aqui. Na verdade, a IAFAD cresceu aqui, e aí Jesus nos colocou aqui. Querido, não se preocupe com recurso. Se preocupe em crescer em Deus, porque o recurso Ele vai te dar. Na verdade, já está preparado. E deixa eu te falar, sabe o que é comum? Extremamente comum. É a gente estar na igreja sem ter relacionamento com Jesus. Isso é comum. Na verdade, isso é a verdade da igreja hoje. Eu tenho igreja, eu prego na igreja, eu canto, eu faço alguma coisa, eu ajudo, eu dou uma oferta, mas eu não me relaciono com Deus. Na verdade, talvez você está tendo algo está sendo ativado em você como Deus tem ativado em mim. E eu tive que, mesmo não querendo aceitar, eu tive que aceitar. Já faz um tempo que Deus vem me desconstruindo com isso, que eu não tinha relacionamento com Deus. Eu tinha relacionamento com a obra de Deus. Há muitos anos eu me relaciono com a obra de Deus, mas eu não consigo me relacionar com Deus. Nunca me ensinaram que esse é o mais importante. Jesus disse assim, eu tenho que ir, porque quando eu for, virá o Espírito da verdade. Sabe, querido, as frustrações que a gente tem, ansiedade, dúvida, revolta, isso só revela uma coisa. Nós somos muito rasos na nossa vida com Deus. Só revela isso. Porque se você buscar Deus, e a Bíblia diz, os filhos dos leões necessitam e passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor de bem nenhum tem falta. Eu queria muito, eu vou, para a gente orar, eu queria ler com você primeiro livro de Samuel, capítulo 17. (17:38). É outra coisa que Deus vem falando muito no meu coração. Coloque algo no seu coração. Se algo começar a mudar aqui, tudo vai começar a mudar em volta. Você pode ter certeza disso. Quando você começar a dar essa resposta para Deus. Eu já busquei a Deus por vários motivos. Já busquei a Deus e já chorei na presença de Deus que eu queria um namorado, que eu queria um carro, que eu queria um celular. Já busquei a Deus porque eu queria outro trabalho. Já busquei a Deus porque eu queria mais salário. Deixa eu falar, tudo isso não é que é errado, não entenda mal. Mas o texto que a gente leu chave hoje, segundo aos Coríntios 2:9, diz assim, que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Eu sei que muitos de nós começamos na vida com Deus, por quê? Porque a gente precisa. E a gente precisa dele mesmo, isso não é mentira. Eu já busquei a Deus porque eu precisava ser liberto, porque eu tinha problemas morais, eu precisava mudar dentro de mim. E é por isso que eu buscava a Deus. Eu nem queria saber de Deus, mas eu precisava ser liberto. Eu falei, esse pecado está destruindo a minha vida, eu preciso mudar. Eu já busquei a Deus que eu já tive depressão. Só que esse texto fala que os olhos não viram, nem subiu o coração do homem para aqueles que amam. Sabe o que eu tenho pedido a Deus no meu coração hoje? Avivamento. E avivamento, a gente também aprendeu tudo errado sobre avivamento. A gente acha que avivamento é 500 mil pessoas na África orando. Avivamento fala de morte. Avivamento, sabe o que eu falo? Deus, eu quero estar na tua presença porque eu te amo. Eu já estive por vários motivos, mas hoje eu quero estar só por esse motivo. O Senhor sabe que eu preciso de muita coisa, e eu creio que o Senhor vai cuidar de mim como tem cuidado. Mas eu quero estar na tua presença porque eu te amo. Você sabe por que muitas vezes eu começava a buscar Deus e logo eu parava? Eu logo desanimava, daqui a pouco eu estava envolvido em pecado, porque a minha motivação era essa.
Então eu precisava de uma bênção. Então quando aquilo acontecia, eu amei Jesus, valeu, obrigado, já comprei o que eu queria. Às vezes até me afastava da igreja onde eu servia. Já aconteceu várias vezes comigo. Ou às vezes eu estava buscando e por não acontecer eu também saía fora. Eu falei, não está adiantando nada? Então sai fora também, não está adiantando orar, você está me desanimando. Também várias vezes já tive essa crença. E Deus tem me ensinado um segredo. Você quer ficar na minha presença? Eu quero ficar, não quero sair. Porque o Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor sabe da minha ansiedade. Se eu for tentar fazer do meu jeito, eu vou tomar um monte de decisão errada. Ainda que sejam boas decisões, o Senhor sabe que eu não quero errar. Então eu quero ficar com você. Então você tem que me amar. A gente só vai ficar na presença de Deus, querido, quando a gente amar Ele de verdade. Porque aquilo que a gente ama, a gente faz. Deu para entender? Você sabe por que a gente não consegue permanecer na presença de Deus? Porque por mais duro que isso seja, a gente ainda não descobriu esse amor por inteiro. A gente ainda não fez como Pedro disse. Jesus disse para Pedro, você não vai embora? Ele disse assim, não vou não, cara. Onde que eu vou se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E aí quando a gente encontra esse lugar de amor, aí essa palavra ela entra em ação, porque Deus tem compromisso. Ele trabalha para cumprir o que está na Bíblia. Assim está escrito, eu trabalho para cumprir a palavra. Ele diz assim, que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, subiu o coração do homem. Isso é o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Sabe, eu quero orar hoje para você que Deus te dê um avivamento no seu coração. Um avivamento. Sei que eu preciso de um monte de coisa, você também precisa. Amém? Isso não é errado. Mas eu queria que Deus avivasse seu coração. Que você dissesse, acontecendo ou não acontecendo, eu vou ficar na tua presença. Porque esse é o lugar que eu tenho que ficar. Amém? Irmãos, João 17:38 diz assim: disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras... O que eu falei, irmãos? Será que é isso mesmo? 17:38? Amém, é isso mesmo. Eu esqueci que eu estava pregando. Amém, irmãos? 17:38. Saul vestiu a Davi, versículo 38, e suas vestes, e pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze, e vestiu a sua couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si. Só para explicar o que está acontecendo, você entender esses dois versículos. Não vou ler tudo isso, mas eu creio que todo mundo aqui conhece esse grande homem, Davi, que matou Golias. Amém? Então, amém. Então, beleza. Então você vai entender. Só que Davi, ele não era nem do exército da galera lá. Não era ele não era nem soldado raso. Ele cuidava do rebanho do pai. Resumindo, aquele homem grandão desafiou o povo de Deus. Ninguém queria lutar. Aí Davi se apresentou. E aí começou aquele burburinho. E o rei Saul, o fortão lá, que também estava correndo do problema, traz o menino aqui, o homem que vai orar, que vai lutar contra o Golias. Quando Davi entra na sala de Saul, Saul não acredita. Você está de brincadeira. E você já conhece, Saul diz para ele, Davi, para de loucura, você vai morrer e tal, esse homem luta há muito tempo, tal, você já conhece essa passagem. Aí Saul, Davi, determinado, não, eu vou lutar, a gente sabe que ele vence o Golias. Saul viu que não tinha jeito. Aí o que Saul faz? Com o coração aberto, tentou ajudar Davi. Saul disse assim, Davi, então, já que você quer ir, você quer morrer, então pelo menos morre bonito. Vamos fazer o seguinte, pega a minha armadura, vestiu ele, pega tudo, tá? Pega a minha roupa, pega a minha espada, você viu que ele chegou a pegar a espada e vai lutar. Davi, obediente, faz isso, coloca a armadura de Saul, que era um homem muito maior do que ele. A Bíblia diz que Saul, no meio da multidão, era sobressaía, era forte assim. E Davi vai tentar lutar e não consegue andar. E obviamente, aquela armadura não era para ele. Sabe o que eu aprendo nesse versículo aqui? Que às vezes, a gente até de coração aberto quer ajudar, mas às vezes aquela ajuda só está atrapalhando. Saul queria ajudar Davi. Eu acredito que Saul não queria sabotar Davi. Eu, particularmente. E Davi foi sincero para ele.
eu não vou conseguir lutar, não consigo nem levantar essa espada, eu nunca lutei. Eu vou nas experiências que eu tenho com Deus. Deus me livrou do urso, do leão, e vai ser desse jeito que Ele vai me livrar. Porque, Saul, eu sei que você está querendo me ajudar, mas eu não consigo nem andar, sabe? Você imagina que Davi calçava 38, 39, e Saul devia calçar uns 44, irmãos. Era horrível, não tinha nem como andar. Deixa eu lhe falar uma coisa, querido. Você vai ter que ter as suas experiências com Deus. Você vai ter que ter. Não vai adiantar. Sabe, você pode ter a melhor esposa do mundo, amém, glória a Deus por isso, mas você vai ter que ter as suas experiências com Deus. Você pode ter o melhor marido, a melhor mãe, o melhor pai. Sabe? Mas às vezes a gente até tentando ajudar, a gente pode atrapalhar. Não que a gente não deva ajudar, querido, mas a gente consegue levar alguém até um lugar. Vai caminhando, intercedendo, sabe? Não, Jesus é contigo, conheça a obra da cruz, a graça de Deus, vai levando, mas chega uma hora, você tem que dizer, cara, a partir daqui é você e Jesus. Existe um lugar, querido, que só você pode entrar, e só você vai ter que ir. Até para certas ajudas serem verdadeiramente eficazes, vai depender se você abrir o coração. Porque o problema não é se o remédio é bom. O problema é se a gente abrir o coração da forma certa, para a gente saber se está receitando o remédio certo. Quem entendeu isso aqui, irmão? Isso é muito importante. Nós podemos levar você até um lugar, mas chega uma hora que você vai ter que se levantar. E em nome de Jesus enfrentar os seus Golias. Amém? Eu sei que isso assombra, mas deixa eu lhe falar. A história desse menino fala que ele venceu. E você vai vencer também. Chega uma hora que você vai ter que dizer até para alguém que te ama. Cara, o problema não é você. Você tem até me ajudado muito. E eu tenho me escondido atrás dessa ajuda. Eu preciso me levantar. E eu preciso. Só para botar no contexto da mensagem. Eu preciso ter o meu relacionamento com Deus. Amém? A gente pode orar, irmão? Quem entendeu a mensagem? Eu queria mais uma vez repetir esse versículo poderoso, para que você guarde no seu coração. Que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Aqui na EFAD, querido, nós não temos estratégia, não tem nada para oferecer. A gente só tem Jesus para oferecer. Eu quero te desafiar em nome de Jesus. Se você se relacionar com o Espírito Santo, você vai viver experiências novas. Tem coisas que você já bateu o pé e disse que não vai mudar, que você vai ver que o Espírito Santo vai te convencer a você mudar de opinião. Amém? Então eu queria orar para você para que algo fosse ativado. Sabe o que eu creio? Eu sirvo um Deus, irmãos, que ressuscita mortos. Eu já vivi testemunho de cura na minha vida, de um dia para outro. Eu criança, eu, Felipe, meu irmão mais novo, Pedro, nascemos com bronquite, alguns já conhecem o testemunho. E eu tive princípio de tuberculose. E o médico disse, como se fosse assim, uma segunda tarde, disse para minha mãe, ele está muito magro e não sei se vai aguentar as injeções. E no outro dia, quando eu levantei, eu não tinha mais nada. A cura instantânea. Isso é minha vida, nem me contou, essa foi minha experiência. Então por que hoje aqui, o Espírito da verdade, que Jesus diz, eu vou, mas quando eu for, o Pai vai enviar o Espírito Santo, que vai guiar vocês. Deus quer que você seja alguém guiado pelo Espírito dele. Você pode estar enganado a respeito de algo, você pode estar frustrado à toa. Talvez Deus está até te livrando de uma coisa que você está chorando. Às vezes a gente está chorando porque fulano foi embora, e qualquer dia você vai dizer, graças a Deus foi embora, Deus já tinha preparado uma vitória maior. Irmãos, se a gente não olhar pelos olhos de Jesus, nós já estamos perdidos. Nós já estamos perdidos.
Não é o que você está fazendo, não é o seu trabalho. Pastor, eu sei que eu tenho que mudar, alguma coisa está errada. Lá em casa, se tu não para tudo. E diz, não, o que eu preciso é da tua direção, Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo, a partir de hoje, ele vai guiar todos os seus passos, porque você vai permitir. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. Vamos orar então? Fique de pé, por gentileza.